No dia 30 de setembro, a Secretaria de Saúde fez a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2015. A chefe da Divisão de Controle Orçamentário e Financeiro do órgão, Eliane Cristina de Souza, demonstrou o montante de receitas e despesas da pasta entre janeiro e agosto. Os cofres municipais respondem por 76% dos recursos aplicados na área. Recursos do Tesouro Municipal. Um orçado atualizado de 535 milhões e 500 mil, liquidado 454 milhões e 500 mil e pago 367 milhões 531 mil. Recursos do Tesouro da Vigilância Sanitária. Um orçado atualizado de 600 mil, um total liquidado de 76 mil e pago de 66 mil. Recursos de transferência e convênios estaduais. Um orçado atualizado de 22 milhões e 200, liquidado de 5 milhões e 700 e pago 4 milhões e 400. Transferências de recursos e convênios federais. Um orçado atualizado de 277 milhões, liquidado 140 milhões e pago 112 milhões. Durante a apresentação, a gestora mostrou que o município aplica quase 28% do orçamento na pasta. Relatório resumido da execução conforme a portaria. Uma receita de impostos vinculadas conforme a emenda constitucional 29, executados no exercício até o segundo quadrimestre de 2015, 1.635.305.000. As despesas com recursos próprios em ações e serviços de saúde, valores liquidados, 454.555.000, o que representa 27,80% do total das receitas de impostos. Após a demonstração dos dados, o secretário de Saúde, Carlos Derman, comentou os resultados. Nós estamos analisando o resultado de 8 meses, né? O que representa 67% do ano, né? E aí verifica-se a transferência dos estados, do estado até agora está aproximadamente 25% só do previsto para o ano todo. Então não vai se realizar. A da União está por volta de 50% do previsto para o ano. Já no que diz respeito ao gasto com receita municipal, nós vemos que o liquidado está acima de 76%, que mostra que o orçamento da saúde terá que ser suplementado, né? Se tivesse em 67%, a gente estava certinho. Mas vai faltar orçamento, isso o governo já está analisando, principalmente para a folha, né? Vai ter que ser suplementado ainda esse ano o orçamento da saúde. Sobre da onde vêm os recursos que a saúde está gastando, verifica-se que 80% vem da arrecadação do município. 19% é transferência federal e 1% transferência do Estado. Então, essa é uma situação muito difícil. O município tem que arcar com 80% através da sua receita própria, né? O município continua gastando quase 30% com saúde, né? Vamos chegar no fim do ano com perto de 30%. Agora está em 28%. Derman destacou que a rede municipal de saúde atende mais que a estadual. O mesmo acontece com o número de internações. No período, aproximadamente, né, a rede municipal tem 30 mil AIHs e a rede estadual 18 mil AIHs. Então, mais de 2/3, não é, das internações hospitalares se dá na rede municipal própria e conveniada. É uma situação atípica,
Em município de São Paulo, por exemplo, mais de 70% das AIH são no estado, município de Santo André, Osasco, etc. Porque há muito tempo que não se inaugura hospital, novos leitos, etc., do estado. E a rede municipal vem crescendo, não tanto como a gente gostaria, mas vem crescendo. E aí a participação do Estado fica absolutamente minoritária no atendimento. A situação é mais grave ainda em procedimentos ambulatoriais. Se vocês olharem os números, procedimentos ambulatoriais podemos dividir em consultas e exames, basicamente. Tem também cirurgias ambulatoriais, alguns procedimentos ambulatoriais. Mas 90% dos procedimentos ambulatoriais feitos em Guarulhos para cidadãos guarulhenses são na rede municipal. Participação da rede estadual, no número que nos oferecem aqui o Padre Bento, a HGG, a Casa André Luiz, que nos oferecem de consultas, de exames, é minúsculo. O secretário também comentou sobre obras em unidades de saúde. A UBS Primavera, até convido os senhores para visitar, já tem cara de UBS, estive recentemente lá. Deve ser inaugurado primeiro semestre do ano que vem. Estão agora fazendo a ligação, finalmente a Bandeirantes está fazendo a ligação elétrica, a entrada de energia para as duas UPAs. Estão acontecendo algumas reformas importantes e nós devemos proximamente está inaugurando a primeira residência terapêutica de Guarulhos. Para quem não é da área da saúde mental, residência terapêutica é um equipamento que se destina principalmente à desinternação dos pacientes psiquiátricos que não têm referência familiar. Durante a prestação de contas da Secretaria de Saúde, o presidente da Comissão de Higiene e Saúde Pública da Câmara apresentou uma lista de questionamentos ao secretário. Entre os assuntos, o repasse de obras de responsabilidade da Proguaru para outra empresa. Saiu uma nota no jornal que a Proguaru pode deixar de fazer a reforma de 31 UBS, das 34 contratadas, 31 delas. Eu queria saber o motivo, se é falta de pagamento, por que a Proguaru pode deixar essas importantes obras aí dessas UBS, dessas unidades de saúde na cidade. E também com a grande falta de médicos em geral, em todas as unidades de saúde na cidade, onde a gente vai, a falta e a reclamação maior é a falta de médico, o que o senhor tem feito para poder substituir essa falta de médico, contratar mais médicos para poder dar um melhor atendimento digno à nossa população? Derman disse que é necessário agilizar algumas obras e comentou a limitação do orçamento. A matéria, do jeito que saiu no jornal, não corresponde à verdade. Nós, no momento, estamos verificando a possibilidade de, das 34, tirar 5 da Proguaru e colocar com outra empresa, devido às dificuldades operacionais da Proguaru. Com relação à falta de médicos, eu já disse outras vezes, compararmos a realidade hoje com a realidade de quando entramos, estamos muito melhor. Tem muito mais médicos, tanto nos hospitais, nas especialidades, como na atenção básica. E o município está no limite da lei de responsabilidade fiscal, Todos sabem, está gastando perto de 50%
do que arrecada com folha e encargos. O limite constitucional é 54%, né? Então, isso é uma dificuldade, né? Por enquanto, enquanto não aumentar a arrecadação do município, né, fica difícil pensar em aumentar substancialmente o número de médicos, não só pela dificuldade de contratar, mas pelos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O vereador Toninho da Farmácia, do PRP, questionou o secretário sobre políticas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Vejo o DST, doenças sexualmente transmissíveis, aumentando na nossa cidade, que eu vejo vários casos, vários relatos que chegam até mim, tipo gonorreia, sífilis, HPV, cranco e outros. A prevenção a gente não podemos fazer só no carnaval, porque ela existe todos os dias, ela é transmissível todos os dias. E atrás dessas doenças existe a AIDS, que é caro o tratamento e é muito pior. O que essa secretaria fará no sentido de prevenção? Derman falou sobre as formas de prevenção aplicadas no município. Eu estive lendo uma pesquisa nacional que foi feita com jovens, né, da faixa aí de 14 a 20 anos, e 30% não usam o preservativo masculino nas suas relações, né? Quer dizer, isso já é uma realidade diferente da que você tinha 20 anos atrás, em que 90% não usava. Hoje 70% usa, mas ainda tem 30% que se arrisca, né, que na juventude, né, usa, não costuma usar o preservativo masculino, apesar que hoje todas as UBSs distribuem gratuitamente, né? E nós fazemos um trabalho junto às escolas, né? As UBSs fazem no sentido de orientar, de conscientizar a juventude na importância não só de prevenir a DST, como de evitar a gravidez na adolescência. Munícipes e assessores também subiram à tribuna e perguntaram ao secretário sobre o corte de recursos para o programa Farmácia Popular e riscos de redução no orçamento da saúde. A gente estamos sabendo que esse ano já houve, acho que 2 cortes, né, de orçamento do Ministério da Saúde, e o orçamento do próximo vai ser menor, e é claro que tem um reflexo para os estados e municípios, né? Mas a pergunta, o que mais é o seguinte: o que acontece mais hoje, que eu vejo, por exemplo, o pessoal passa lá, vou falar pelas clínicas que eu trabalho lá, né? Ele não é aquele paciente que tem retorno constante, então ele pega uma receita, vai lá na dose certa e não tem um remédio. Mas ele vai na farmácia e se vira na farmácia popular, né? E então a pergunta que é, secretário, é o seguinte: que tudo indica, né, que 90% ia acabar esse programa. Teria algum impacto assim a nível do município de Guarulhos ou não? Nós esperamos que não ocorra, porque vai ser um prejuízo enorme para a saúde, e é um programa nessa extensão bastante recente, né? Inclusive com a disponibilização de medicamentos sem cobrar, né? Gratuitos para pressão alta, né? Hipertensão, diabetes, asma, né?
Então, a osteoporose ele é cobrado um valor reduzido, né? Então, nós esperamos que não ocorra o final aí. Pelos dados que foi colocado, né, que nós estamos no mês 9, né, quase findando o ano, do Estado veio 25%, né, colocado, a União veio 50%, então se o orçamento, se o senhor chegou no início do ano e planejou toda a sua situação do ano dentro de um orçamento, né, que você, tendo certeza que essa caixa estaria nas suas mãos. Hoje, mês 9, o senhor está com esse déficit nessa situação, o seu planejamento, creio eu, que está todo, né, e dizendo, onde o senhor apertar o cinto, e o senhor apertar o cinto, vai ter que apertar o cinto, porque nós faltamos mais 3 meses e a situação não é de melhora, é de piora, né, tanto no governo estadual, federal, municipal. E aí a minha questão é, corremos risco de corte na saúde de qualquer natureza? E eu gostaria que o senhor pontuasse. A saúde responde por 30% da despesa. Os outros 70%, a maior parte é despesa fixa, despesa que não tem como cortar. É salário, né, é imposto, é contribuições, ou então é o recurso para a educação e para assistência social, que não tem muito como cortar, né, também. Né? Então, é inevitável que a crise afete a saúde, eu não tenho dúvida disso, porque o que podia ser cortado nas outras secretarias, né, se você olhar hoje, né, o prejuízo que já teve algumas secretarias, que são até importantes para a saúde, como esporte, meio ambiente, cultura, né? Então já não tem como, nós esperamos e sim que o Brasil se recupere, volte a crescer e que tenha disponibilidade de recursos.